Iniciamos mais um programa Elgue Você, sempre com muita informação e conteúdo com credibilidade. E é um prazer imenso estar aqui com vocês. Hoje no nosso programa recebemos Carla Braganholo, que está aí à frente da Fundação Ecotrópica e estão militando aí para a salvação dos nossos animais. E eu vendo só por uma tela de celular, uma tela de computador, eu já fico arrepiada com a situação. Imagina o presidente ou a nossa equipe de biólogos, de voluntários que estão em campo. Estão lá. Recebemos também um casal que fez a diferença e retornou aqui no nosso programa Elgue Você, a doutora Juliana e o doutor Bruno, que são fisioterapeutas pélvicos e passaram muita informação. Sobre a gente fazer uma avaliação antes das cirurgias, né? Tanto dos homens quanto das mulheres. Nós temos mulheres também que às vezes realmente vai precisar de cirurgias. Fica aqui comigo que o Elgue Você está apenas começando. Hoje é terça-feira e vocês já sabem que na terça-feira nós cuidamos do seu bolso. E para isso temos ele, Bruno Perim, referência internacional em empreendedorismo com 3 best-sellers, que sempre vem aí dando dicas. Então, venha, Bruno Perim. Olá pessoal do programa Elgue Você, que prazer estar aqui mais uma vez com vocês, falando sobre dinheiro no bolso e dando dicas de empreendedorismo. Você já teve aquela sensação durante a semana que você passou uma semana muito cheia? Você mal notou, na verdade, que ela passou, mas você sabe que você fez muita coisa, mas você não nota o progresso. Você parece que, cara, tá, mas no fim o que aconteceu de fato, o que rendeu? Isso é um fato que acontece demais, porque muitas das nossas atividades a gente faz como se estivesse cumprindo tabela. Cumprindo tabela significa o seguinte: você é empreendedor, você é empreendedora, quando você vai fazer suas atividades, você colocou determinadas atividades para você executar naquele dia, e aí simplesmente você vai lá, executa, entrega elas, porque você quer saber que cumpriu, e quanto mais os dias vêm passando, mais coisas a gente tem. Então você faz isso porque você quer entregar logo, você quer que as coisas aconteçam. Só que quando você faz com essa mentalidade, você entrega de um jeito mais simples, como se fosse realmente para se livrar da atividade. Agora, quando a gente faz focado em resultado, a situação é completamente diferente. É por isso que é tão importante você ter um plano no estilo de um OKR, que é focado em resultados. Você, quando fazer as atividades, pensar nos resultados que você quer, porque aí você não vai fazer atividade para cumprir tabela. Você vai fazer as atividades do seu dia pensando no resultado que tem que atingir, e a entrega vai ser completamente diferente. Porque quando você tem que fazer uma planilha, você faz a planilha e entrega, tá, terminei. Quando você tem que atingir um resultado e aquela planilha vai ser fundamental, você vai entregar uma planilha que vai funcionar melhor. Seja uma coisa simples, escrever um e-mail. Cara, às vezes você vai lá e escreve um e-mail base que agora o teu sistema, o teu site vai disparar para avisar alguma coisa aos clientes. Ah, tá bom, escrevi o e-mail, pronto, me livrei da tarefa. Cara, quando você tem um foco no resultado, você vai escrever o e-mail e vai dizer assim, tá, mas peraí, isso vai dar realmente o resultado que eu preciso? Isso vai realmente atingir aquilo que eu tô buscando? Essa mentalidade difere muito os resultados que você vai ter e, consequentemente, esse progresso no final de semana. Porque quando você faz muita atividade simplesmente cumprindo tabela, você entrega muito qualquer coisa. E quando você faz, pelo menos, claro, você nunca vai conseguir fazer todas as atividades com esse foco master em resultados, mas as mais importantes sim. E consequentemente no final da semana você vai notar resultados. Por quê? Porque você fez algumas atividades focando em resultados e consequentemente aí você vai atingi-los com muito mais chance, com muito mais assertividade. Maravilha! Um prazerzaço estar com vocês, sempre aguardo aí ótimos comentários para a gente continuar esse bate-papo.
E agora estamos recebendo a Carla Braganholo, que é Relações Públicas e coordenadora de projetos da Ecotrópica, que eu também estou curiosa para saber aí sobre essa fundação tão importante. Primeiro, Carla, muito obrigada por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente hoje. Eu que agradeço, é um prazer imenso estar aqui podendo apresentar a nossa ação, nossa fundação, nosso projeto, né? Porque é um bem que está sendo feito não para mim, para vocês, sim, para todo mundo. Então é com imenso carinho, né, e agradecimento que eu estou aqui hoje. Como eu falei para vocês, a Carla, ela está aí à frente da Ecotrópica, que é uma fundação que já tem 32 anos, né, Carla? Gostaria que você contasse um pouquinho para a gente qual que é o foco, o objetivo, onde que vocês transitam mais? Então, a Fundação Ecotrópica, né, ela existe há 32 anos. Então, assim, é um trabalho longo, né, não é curto prazo, já vem acontecendo, está acontecendo e vai continuar acontecendo, porque o próprio nome diz, né, que é Fundação Ecotrópica de Apoio à Vida aos Trópicos, ou seja, então tudo que envolve o meio ambiente, a vida, né, para nós sobrevivermos em relação aos biomas, fauna e flora, nós agimos. Hoje o nosso foco, como você perguntou, é em relação aos resgates de animais e as queimadas no Pantanal, né, que foi assim nos últimos 60, 90 dias, notícias no mundo inteiro. Então, quem vê nosso trabalho hoje acredita ou pensa que a gente está agindo a partir de agora. Não, nós já estamos em campo trabalhando há muito tempo, mas infelizmente, né, só agora está tendo essa visibilidade maior. Sim. Porque eu falo que todo apoio, toda visibilidade é muito necessária, não só para a nossa fundação, para a nossa ONG, sim para todo mundo que está em campo, porque além de nós, tem outras ONGs, outros voluntários, sabe, individuais, pessoas físicas trabalhando, largando tudo que tem vida, filhos, né, profissão por um tempo para poder agir em prol desse bioma que é o Pantanal, né, que vem sendo atingido. Vocês estão num momento de um desafio muito grande agora, muito né? grande. Conta pra gente em detalhes. Eu sei que vocês estão fazendo campanha, vaquinhas, tudo, porque precisa dos recursos financeiros, como é natural, né? Tudo a gente precisa do financeiro. Mas eu tô falando nas ações que vocês estão fazendo aí para diminuir esse impacto que está uma coisa catastrófica nesse momento, né, Carla? Muito triste, inclusive. É uma situação muito dolorida, porque, assim, quando você se coloca do lado de fora, como telespectador, assistindo a notícia, né, lendo as manchetes do jornal, você fala, tá acontecendo, mas e daí? Mas a partir do momento que você deixa de ser telespectador e passa a ser um voluntário, né, passa a ser um representante de alguma organização, né, para agir, você fala, não, eu não posso mais ficar sentada só assistindo o que está acontecendo, eu preciso agir. É muito dolorido. Eu falo assim, qualquer pessoa, independente da área de profissão ou não, se chega lá, vê aquela situação, mexe, porque você vê que é além do que você conhece, entende? E hoje, assim, como eu falei, a gente está mais de 60, 90 dias em campo trabalhando, com uma equipe grande, sabe, pessoas nos apoiando, nos ajudando. E hoje, graças a Deus, os focos de incêndio já se acalmaram. Então, assim, você chega hoje, você não vai mais ver aquele fogo exorbitante que tinha, aquelas chamas desesperadoras. Tem Você muito. teve frente a frente disso? Eu, particularmente, não. Né, que eu fico como relações públicas, coordenando os projetos, eu fico mais na cidade, coordenando isso, ajustando. Mas eu recebo material, né, nossas mídias, para poder fazer as postagens, as publicações do nosso trabalho. E eu vendo só por uma tela de celular, uma tela de computador, eu já fico arrepiada com a situação. Imagina o presidente ou a nossa equipe de biólogos, de voluntários que estão em campo. Estão lá em campo, vivenciando aquilo. Teve uma situação que deve ter mais ou menos 15 dias que aconteceu com a nossa equipe, onde uma das pontes de acesso ao Pantanal Transpantaneira, né, foi invadida pelo fogo, devido ao vento. E a equipe ficou mais de 2h30 parada, esperando, não só esperando, mas ajudando, auxiliando, a combater aquela chama para poder passar. Ah, mas por que tiveram que fazer isso? Não esperaram o bombeiro, né, os brigadistas? Porque se a gente está lá e o nosso propósito é isso, se a gente tem um material, né, que graças a Deus está vindo de doação, de contribuições, nós ajudamos, né, nesse auxílio para diminuir essa chama. Mas mesmo assim, né, ficaram 2h30 parado e na ida, e aí na hora da volta também teve esse imprevisto, né, ter preparado devido à situação das pontes, tanto que a gente, assim, necessita muito de caminhão-pipa, mas não tem condição do caminhão-pipa chegar lá, por causa da estrutura. Entendi. Que está bem degradável. E aí o que aconteceu? A chama estava de um lado da ponte, o vento bateu e foi ao outro. E nesse outro estavam os carros parados esperando para poder
passar. E um dos carros era o nosso carro de apoio da Fundação Arcotrópica, que por sorte o rapaz que estava como motorista, ele agiu mais rápido que o fogo e conseguiu tirar. Então assim, o único desgaste de material que a gente teve foi de um graveto com chama que entrou no banco passageiro e deu uma queimadinha, vamos dizer assim, né, no banco, mas podia ter sido algo maior, pior, né, maior. Esses profissionais, eles são preparados? Vocês têm algum treinamento ou eles já abraçam a causa da fundação? Não, então, eu até brinco que se eu pudesse eu fazia uma caravana para o Pantanal, levar todo mundo que ia ser voluntário, mas não dá, por causa da situação. Imagina, é uma situação perigosa. Imagina eu pegar você, Elga, tirar do conforto da segurança da sua casa, do seu filho, da sua mãe, do seu pai e te levar para uma zona de risco. Sim. Porque quando você está numa zona de risco, porque você não sabe o que pode acontecer. Onde você vai imaginar, né, que venha acontecer essas coisas? É uma situação que está fora de um controle. Isso, falo assim, que por isso quando a gente faz a recrutação de voluntários, a gente, não é que a gente exige, mas a gente faz uns pré-requisitos, porque às vezes, às vezes não, é necessário você levar um grupo menor, porém capacitado, do que você levar muita gente, e na hora do SUS, da necessidade, você é a pessoa que está responsável por aquele trabalho da equipe, ter que se preocupar com a situação que está acontecendo, com os voluntários, e aí perde a noção e pode acontecer uma coisa maior, entendeu? Continuando na questão dos voluntários, tem muita gente que está aí se voluntariando, se sensibilizando com essa situação? Nossa, muito. Eu falo bem assim que às vezes é até dolorido falar não, porque a gente chegou num ponto que a gente precisa falar não, porque não tem a condição. Até porque, como, né, muitas áreas, até mesmo privadas, foram invadidas com as chamas do fogo e tudo, então o quesito de hospedagem, de alojamento é muito ruim. E como a gente não tem um lugar certo do estilo, vamos trabalhar, vamos agir, vamos ter ação daqui a aqui, a gente faz conforme a necessidade. Tem todo um planejamento, claro, a gente sai, né, com uma planilha o que vai executar, cada um. Pode chegar lá, as coisas podem mudar, a necessidade pode ser outras que a gente vem recebendo aqui fora e tudo mais. Então, assim, os nossos voluntários hoje, né, assim, que a gente está recrutando muito mais são os profissionais especializados em animais silvestres e selvagens. Por quê? Porque a nossa Fundação Arcotrópica, com parcerias com outras pessoas, né, da área, nós iniciamos um resgate de onças pintadas. Que elas são eu que vi mais algumas sofrem. imagens, Carla. Olha, é chocante. Olha, só de falar arrepia. É chocante. Inclusive, se tiver, a gente vai colocar aí, deve ter também que você possa ceder pra gente. Mas é chocante você ter contato com aquilo por uma tela, como você falou. Imagina você olhar aquilo de frente a frente. Sim, é algo que, eu falo, parece cena de filme. Isso. E graças a Deus, assim, quando nossas equipes voltam, né, que todos os dias tem gente indo e vindo, então fica essa intercalação para todo mundo poder participar, né, os profissionais e tudo. Quando voltam e falam assim, nossa, a gente fez um resgate, não é nem um resgate, mas a gente conseguiu fazer com que a onça fosse para um lugar, né, um habitat melhor, se tirar daquela situação de risco. É emocionante, a pessoa fala, às vezes parece ser tão longe para eu poder ter o acesso, porque a onça pintada é o símbolo, né? Sim. Você imagina aquele animal grande, bonito, né, que nos dá medo, querendo ou não, você fala, né, a gente usa até os termos, aquela pessoa parece uma onça e tudo mais. Então, quando você tem acesso, você consegue ter o contato com aquele animal, ainda mais numa situação dessa que a gente vem vivendo, é emocionante você receber as respostas dos voluntários, ainda mais agora que eu te falei que a gente está com uma equipe só de pessoas especializadas nessa área, então assim, você vê que o trabalho flui ainda melhor, que está acontecendo, que a gente está podendo fazer o melhor. Claro que a gente não pode, como fala, fazer acontecer da forma que era antes, né, desses incidentes, mas a gente coloca na melhor situação para elas. Mas vocês, assim, estão conseguindo fazer a diferença, né? Sim, na realidade, qualquer ajuda é bem-vinda, a gente não tem que mensurar o impacto, você tem que agir, como você falou. Mas, vocês estão realmente conseguindo salvar os animais? E como é que está sendo esse remanejamento? Para onde que vocês estão enviando? E tem toda uma equipe para fazer o amparo, os cuidados? Hoje, graças a Deus, a gente está com uma clínica veterinária ambulante, que foi uma parceria, né, que a Ecotrópica fechou com o Richard, que é o biólogo, né, o Richard Hassum. E assim, é só gratidão, sabe? Porque chegar no Porto Jofre com esse caminhão, né, com essa clínica ambulante, é difícil devido às estruturas. Então, mas mesmo assim a gente consegue deixar no início da Transpantaneira esse auxílio, esse apoio. Então, os resgates necessários que precisam de uma emergência, de cirurgia, de algo mais grave, a gente
Eu digo assim, a equipe que está lá em campo, Sim. pega, faz o primeiro socorro, faz a avaliação, até porque quem está lá são veterinários especializados em onças pintadas, entendeu? Sim. Então, assim, tem parceria com os institutos em relação a isso, né, Então, assim, especializados. não é qualquer animal. Não, não é nem qualquer animal, nem qualquer profissional, cada um tem que ser especializado naquilo. Porque, infelizmente, como eu falei, eu não posso levar todo mundo. Claro, se todo mundo tivesse oportunidade de mexer, né, de fazer acontecer nessa área, ia ser maravilhoso. Tanto para nós, por poder fornecer isso para a pessoa, quanto para ela profissionalmente, para o currículo, que é uma bagagem, né? Mas a gente está numa necessidade de pessoas especializadas para isso, para a gente poder melhorar o que está ruim. E o que tá ruim ainda? O que está ruim hoje, igual eu falei para você, devido ao desgaste, né, do ir e vir, entendeu? Da situação das pontes, da Transpantaneira, tá ruim, porque podia ser muito mais fácil. Então é o acesso mesmo. O acesso tá ruim e, assim, graças a Deus a gente está tendo doações, assim, como posso falar, inúmeras que a gente nem esperava. Então tá facilitando, nós temos, como posso dizer, comprar, né, adquirir os equipamentos necessários, por exemplo, são as câmeras traps, entendeu? Os vídeos de monitoramento, todos os EPIs, né, de luvas, Sim. de perneiras, óculos de proteção, medicação. Graças a Deus a gente fechou, assim, uma doação com o pessoal de fora, tá todo mundo se comovendo, querendo mandar. E eu falo assim, gente, muito obrigada. Eu não sei que agradecer a pessoa, quero doar assim, assim. Aí às vezes eu falo, olha, dá uma seguradinha, vamos deixar para uma próxima semana, porque graças a Deus a gente tá tendo... Não, mas eu já que você tem que otimizar, porque, né? como eu falei, a fundação existe há mais de 30 anos, então não o trabalho está acontecendo de ontem e vai acabar amanhã. Sim. Isso Um tem exemplo, uma continuidade. Igual eu falei, os fóculos ainda tem, porém bem menos do que no início da nossa Sim. ação. Então, ok. A parte, né, que a gente teve parceria com os brigadistas, né, com o pessoal do Corpo Bombeiro, eles estão cuidando, estão amenizando a situação. Então, agora a gente está com o pessoal do resgate dos animais, mais focado nas onças, que querendo ou não, Porto Jofre, né, é um ninho de onças Sim. pintadas, né, vamos dizer assim, a casa delas. Então, terminando essa parte, onde a gente vai chegar num certo ponto, em determinada situação, falar, fizemos nossa parte, tá ok, daqui para frente consegue evoluir sem nossa ajuda, vamos dizer assim, que elas estão bem, estão, né, vivendo, estão se readaptando, a gente começa a parte 2, que é o quê? O reflorestamento, que aí vem o quê? Maquinários, vem as mudas, porque a gente viveu mais de 100 dias sem chuva, Lógico. né? Então, assim, mas choveu essa semana no Porto Jofre, gente, fez cheiro de chuva. E a chuva que caiu não ainda é o são suficiente. pontuais ainda também, né? Não resolve o problema. Carla, eu quero continuar falando dessa questão aí da ajuda, né? Que a gente precisa realmente passar essa informação para as Sim. pessoas que querem continuar ajudando, porque tem muito trabalho pela frente. Muito, muito. E também em como você entrou nessa, né? Qual foi esse momento? Mas segura Pode só um deixar. pouquinho. Vamos chamar o comercial, mas a gente já volta em instantes. Voltamos, estamos nesse bate-papo muito importante, levantando uma questão, assim, um momento muito delicado, que é a questão aí de ajuda, né, aos animais, ao combate a essas queimadas. Estamos com Carla Bragagnolo, que está aí representando a Fundação Ecotrópica, que tem 32 anos nessa luta, né, Carla? Isso mesmo. Como eu finalizei o último bloco, falando sobre essa continuidade em relação à ajuda que as pessoas podem dar à Fundação, porque tem muito trabalho vindo aí ainda, né? Tem, a gente não para não. Nós estamos numa situação que quanto mais coisa vai acontecendo, mais trabalho a gente vai tendo e a gente não vai parar porque nosso trabalho é de anos e a gente vai continuar fazendo ainda por muito, muito tempo. E a maior ajuda que a gente tem hoje são as doações, não só materiais, não só financeiras, como a divulgação, né? Porque eu falo assim, que nós estamos atingindo conhecimentos, tendo uma visibilidade muito grande, porque você entra no nosso Instagram, né, para conhecer o nosso trabalho, você acha legal, você compartilha, e seus amigos te seguem, vão fazendo, e a gente vai tendo essa rotatividade, né, de conhecimento, de alcance às pessoas. E hoje as pessoas podem doar como? Carla, como que eu posso ajudar? Eu não sou da área, eu não tenho condição financeira. Gente, divulgue, apoie a causa, entendeu? Eu falo bem assim, que você doar um cacho de banana
para os animais já ajuda, não só para os animais, como também para os voluntários, porque é uma equipe muito Sim. grande. É uma equipe que está ali também precisando Tem de gente que fica de 3 dias a 30 dias, entendeu? Tem equipe que está lá já 15, 20 dias. Então, eu acho bacana frisar isso, porque as pessoas, mas vocês só pegam doações para os animais? Não. A gente pega tanto a doação de alimento perecível quanto não perecível, porque né, tudo lá é um auxílio, é um custo, né? É uma mão que lava a outra. Sim. Nós conseguimos, falo assim, nós hoje assim, a gente tem o apoio né, quando necessário de alojamento, né, em troca a gente leva os alimentos para a refeição, da mesma forma que eles necessitam da gente. A gente faz distribuição né, de cestas que nós montamos com que a gente arrecada para os ribeirinhos, para os pantaneiros, porque eles foram os que mais sofreram em relação nessa situação, essas queimadas, as queimadas. Né? Então, assim, como que eu posso, eu quero doar dinheiro, como que eu faço? Tem uma conta. Tem a conta do Santander, que é a conta jurídica da fundação. Vamos colocar aí na tela. Tem até mesmo o link da vaquinha online, está no perfil do nosso Instagram, entendeu? Carla, não tem condição financeira, quero doar material. Mas eu não moro em Cuiabá. Nós temos 2 opções. Você compra normal e nos envia por transportadora, correio como for melhor para você, né? Sim. Ou então também você fala, Carla, quero doar ração, quero doar milho, quero doar tal alimento, tal material para vocês, como que eu faço? Eu te passo os contatos que existem de lojas, estão nos apoiando, muitas lojas estão fazendo desconto, nós temos também clínicas veterinárias, pet shops, com a lista de medicação que é necessária para campo, que você comprando com eles tem 50% de desconto na medicação e ainda é revetido para a gente a sua compra, entendeu? Olha que maravilha. Então, assim, Carla, eu moro fora do estado, quero ajudar, eu te passo o contato, você entra, faz o depósito, faz o pagamento, eles só entregam para a gente. E hoje a nossa maior assim, necessidade mesmo em questão de doação são vouchers de combustível. Por quê? Porque, graças a Deus, nós temos tendo muitos carros de apoio, estão nos ajudando a descer com a doação todos os dias, completamente. Sim. Porque a necessidade lá é diariamente de ir e vir. E essa locomoção, né, é algo e quando assim, não é um combustível só para ir. diário. O combustível que a gente vai, a gente precisa levar para repor na volta, porque lá não tem posto de abastecimento. E as condições lá, É, principalmente agora, não deve ter estrutura Não, nenhuma, então, porque não assim, tem mais nada eu falo por que ali, né? qualquer doação em relação ao combustível para a gente é muito bem-vindo, até porque como nós estamos fazendo monitoramento via né, água também, por barco, tem o abastecimento do barco, então assim, são doações que a gente está conseguindo de materiais para trabalhar, que a gente precisa enganchar esse auxílio. Carla, eu estou curiosa, porque você é nova, né? E está aí militando numa questão muito importante. Eu quero saber como é que iniciou esse seu interesse e que eu tenho certeza agora move sua vida, né? Eu falo que dormir para mim agora é luxo. Somente no início, quando eu falei bem assim, não, eu vou abraçar a causa, eu preciso que as pessoas enxerguem, vejam quem somos, o que fazemos, né, o que acontece. Eu falei, eu vou ter que fazer um funilzinho e dedicar àquilo. Isso aí aconteceu antes das queimadas ou foi agora nesse momento? Não, antes de iniciar, eu até brinco assim, antes do primeiro fósforo cair né, na mata, do primeiro fogo, eu já estava, né, eu já estou na fundação, eu falo participando, conheço o trabalho há anos, desde pequena, né, desde nova, que eu tenho pessoas né, que participam e tudo. E quando me surgiu a oportunidade de mostrar, né, de elevar a instituição a nível até mesmo nacional, como a gente está, porque o nosso presidente, graças a Deus, já conseguiu assim, entrevistas, né, mostrar nosso trabalho para grandes mídias, né, grandes nomes, eu fico muito feliz, porque quando eu recebi a proposta de fazer e acontecer, até eu, vou ser sincera, eu duvidava, eu falava, eu não vou dar conta. Eu falei, gente, é uma coisa tão séria que, infelizmente, por que eu pensava isso? Porque, infelizmente, as pessoas não acreditam. Ao mesmo tempo que as pessoas militam, sou meio ambiente, vou ajudar, quando mostra alguma coisa, fala, não, tá bom, tá pegando fogo, e lá Pantanal não tá aqui na minha casa, Engraçado, você falou algo muito importante. Você, por mais que você vê a problemática ali acontecendo e que você precisa fazer diferença naquilo, você não tem aquela atitude, talvez você ache que talvez não faça muita diferença você ir lá, né? Ou que aquilo ali talvez não seja a sua prioridade no momento, ou que tem alguém fazendo. Eu não sei, o bloqueio que agora, eu acredito, chamou uma atenção muito grande de muita gente. Lógico que é uma responsabilidade do governo, pessoas que já estão ali preparados diariamente, bombeiro, corpo de bombeiro, mas a gente tem que fazer também a diferença, né?
Sim. De alguma forma. E aí quando eu falei assim, não, eu já conheço a fundação há anos, né? Já ajudo, e assim, tudo de forma gratuita, tudo voluntária, né? Já trabalhei para várias ações, já estive presente em vários acontecimentos. Falei, não, mas agora eu preciso que as pessoas enxerguem, porque não é um problema meu, não é um problema seu, não é um problema nosso, é um problema de todo mundo. Não é só a fundação que tem essa obrigação de fazer, né? De acontecer. Claro, porque como é uma ONG, a gente se dispôs a trabalhar para isso, mas sim, as pessoas têm que ter conhecimento que a gente faz para elas e por elas, não só pra gente. E eu falei, vamos. E aí quando eu vi que a gente, assim, até hoje, todos os dias a gente recebe, né, interesse de matéria, de pessoas querendo doar, e ainda mais essa semana eu falo que eu recebi ligações de pessoas de fora do país. Olha, eu vi, né, uma matéria de vocês, eu consegui seu telefone em tal jornal, em tal material. Eu fico muito feliz, porque essa era a intenção. Não é para querer aparecer, para querer pedir doação, em si, eu acho que essa parte de querer aparecer é o último da fila, acho que nem está lá, né? Porque o problema é tão de uma extrema relevância, né? Que a gente nem pode considerar isso. Eu falo bem assim, que nós sendo pequenos, porque... A causa, né? Nós sendo pequenos, trabalhando numa causa tão grande, estamos conseguindo abrir os olhos de tanta gente que está querendo nos ajudar, que está divulgando, está empenhando conosco. Se sensibilizando. Sabe, eu olho aquilo e eu fico feliz, porque hoje em dia tem tantas coisas, assim, não são menos importantes, mas vamos dizer, tantas coisas fúteis que as pessoas se preocupam demais na internet, que arrumam, né, assim, a situação... Ficam discutindo na internet, sabe? É um problema... Né? Eu falo bem assim, as pessoas abraçam causas de relacionamentos, né, de famosos, né, que não são tão necessários quanto a causa do Pantanal. Eu falo assim, não só do Pantanal hoje, mas do Pantanal de amanhã. Porque vai acabar essa fase do fogo, dos animais, vai. E aí, como vai ser o Pantanal depois? O próprio presidente deu uma entrevista, né, para um outro canal e falou bem assim, que vão ser precisos 4 temporadas de chuvas. E o que são 4 temporadas de chuvas para voltar o que eram? 8 anos, no mínimo. 8 anos. Era uma próxima pergunta, que eu sei que você está aí, então está mais por dentro do tamanho do impacto que isso vai ter na natureza e nos próximos anos. Então, assim, 8 anos para a expectativa, né? Numa expectativa, não é nada certo. Não, e eu te falo mais ainda, não são só 8 anos, que é algo muito triste, que é um tempo 8 anos, longo. Senão no ano que vem não acontecer novamente. Mas o pior de tudo isso, desses 8 anos, para começar a reerguer de uma forma saudável, é a situação de que a fauna e a flora, muitas espécies, não vão existir mais. E vocês têm o conhecimento de alguma espécie que pode ser dizimada por causa dessas queimadas? Então, 100% ainda não, porque graças a Deus, todas as vezes que a gente vai em campo ou que a gente recebe relatório do campo, a gente vê que ainda tem uma chance. Então, assim, eu não posso chegar para você e falar assim, ó, essa espécie, tanto da fauna quanto da flora, risco, né? É 100%. Mas tem risco de grandes nomes, assim, que a gente conhece e de falar, nossa, você deve ter histórias, assim, muito tristes, né? Relatos, assim, que das pessoas vivenciaram, os que estão em campo. Da mesma forma que eu recebo, assim, um retorno positivo. Nossa, foi muito bom trabalhar com vocês. Aí que eu troco, né? Me deu uma experiência muito boa. Assim, mensagens positivas que nos reerguem, né? Para continuar o trabalho. Existem muitas mensagens negativas em relação... Meu Deus, as pessoas precisam continuar ajudando, precisam continuar enxergando. Porque, igual eu falei, nós como telespectadores temos uma visão. Quando a gente está lá sem mostrar material, vivendo aquilo, é outra. Totalmente. Entendeu? A gente pega cada situação que é aquela coisa, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mais ou menos isso, entendeu? Isso é uma realidade, é uma triste realidade, né, e que a gente não pode tampar os olhos, com infelizmente. certeza. E olha, parabéns. Obrigada. Pelo seu trabalho, pela sua iniciativa, pela diferença que você está fazendo para todos nós, né? Porque o mundo é nosso e tem que continuar até para a nossa descendência, de quem está vindo aí. E uma preocupação como você tem nesse momento da sua vida, com esse esclarecimento tão nova, é muito bonito de se ver, viu? Muito obrigada. Obrigada. Eu falo assim, Elga, eu tenho um filho de 3 aninhos, né? E os meus pais sempre nos mostraram a realidade de tudo no mundo, sabe? Tanto o lado bom quanto o lado ruim de qualquer situação no mundo. E eu falo assim, que eu vejo a diferença de lugares que eu frequentava, que eu ia em relação ao meio ambiente, que eu vou ainda hoje, eu falo, nossa, como teve alteração, como que mudou. Imagina o meu filho, tem só 3 anos. Então, assim, igual eu te falei, se daqui 8 anos, ele vai ter o quê? 11 anos? Sim. Será que ele vai ter? Ele já teve a oportunidade de conhecer o Pantanal, mas ele era novinho, não vai ter essa lembrança, né?
Mas daqui 8 anos ele ia chegar lá e falar bem assim, nossa mamãe, que lindo, ou nossa mãe, que situação. E falar assim, filho, há 8, 10 anos atrás acontecia isso, entendeu? Sim. Ele até brinca quando eu tenho de sair de casa, fala assim, mamãe, não vai trabalhar hoje não? Fala, não, mas a mamãe tem que ajudar com o fogo. Ela fala assim, mamãe, você é bombeira? E assim, a gente tem que aproveitar essa ingenuidade da criança para poder despertar ele a falar o que está acontecendo de uma forma que não fique pesado para ele e que ele entenda por que a mãe está saindo de casa. Eu fiquei 3 dias completamente sem ver meu filho, porque eu saía de manhã, ele estava dormindo. Eu chegava à noite, ele estava dormindo. Teve dia de eu sair de casa às 6 horas da manhã e chegar quase 1 hora da manhã. Então, assim, e aí quando a gente se encontrou de novo, ele veio assim, me abraçou, fiquei até emocionada. E falou assim, mamãe, você está trabalhando? Entendeu? Então, eu falei para você, foi uma decisão que eu tive em focar nisso, mostrar para as pessoas qual é o trabalho, onde em momento algum eu falei bem assim, mas eu vou deixar o meu, eu não estou deixando o meu de lado, eu estou fazendo para o meu. Com toda certeza. Não só para mim, mas pelo seu, de todo mundo, entendeu? Com certeza, então, pelo seu próprio filho. É algo assim, é uma vida, uma situação, um tempo que eu abri mão para estar trabalhando em relação a isso, onde eu tenho certeza que a gente está colhendo e vai colher ainda muitos frutos ainda. Certeza, e que Deus te dê muita força, Amém. Muita saúde, Obrigada. viu? Para que você continue. Amém. E as portas estão abertas aqui do nosso Obrigada. programa para a gente poder dar visibilidade para atos como Agradeço, o de seu verdade. e da fundação E também, eu tenho Ecotrópica. certeza que daqui uns anos, não espero nem anos, daqui um tempo, se Deus quiser, muito curto, eu vou voltar a falar, as coisas estão melhorando, a situação está diferente, mas vamos continuar porque não podemos parar. Com toda certeza. Eu quero que você venha dar essa notícia aqui. Pode deixar, eu me comprometo. Foi um prazer, Prazer viu, Carla? foi todo Muito meu. obrigada Obrigada mesmo. de coração, obrigada. E o Elg, você continua, hein? Não saia daí, a gente já volta. Estamos de volta e agora no nosso programa estamos recebendo mais uma vez um casal que deu o que falar, que trouxe muitas informações. Estamos recebendo aqui doutora Juliana Miranda e doutor Bruno César, que vão falar mais uma vez sobre assoalho pélvico. São fisioterapeutas, né? E tem uma especialidade que realmente traz um conforto para as pessoas que estão sofrendo aí com muitos maus, né, doutora? Com certeza, é um prazer estar de volta aqui, Elga, falando sobre assoalho pélvico, esse mundo que ainda é tão desconhecido, apesar dos problemas serem tão antigos, a gente sabe desde a antiguidade que as mulheres já perdiam xixi, mas ninguém comentava, era aquele monte de roupa, né? Não tinha-se o hábito nem de tomar banho constantemente. Quem dirá falar sobre a perca urinária. É uma coisa antiga, um problema antigo, mas com tratamentos novos, tratamentos mais eficazes. A gente fala que é padrão ouro hoje, reconhecido pela Sociedade Internacional de Incontinência Urinária. E a gente está numa profissão totalmente nova, cuidando de outra forma, não cirúrgica, de xixi, de cocô, de função sexual, enfim, do assoalho pélvico de uma maneira global. Sabe o que eu senti da primeira vez que vocês estiveram aqui e pela resposta do público? É que as pessoas sofrem muito. Existem muitas pessoas nessa condição sofrendo com incontinência urinária, com outros problemas também que atacam tanto a mulher quanto o homem, né? Mas que as pessoas têm como é que eu posso falar? Uma timidez, elas escondem aquilo. Doutor, por que o senhor acha que causa tanto constrangimento? É essa a palavra. Eu, Elga, primeiro agradecer novamente estar aqui com você. Obrigada. A primeira vez que a gente esteve aqui teve uma repercussão enorme. Ai, que maravilha. Parabéns pelo programa, pela audiência. Então, essa vergonha, ela é cultural nossa. Começa lá da mulher, que já não pode ir no banheiro fora de casa porque é sujo. E o homem já não tem aquele traquejo de conversar sobre isso também entre os amigos. E hoje a gente vai falar contigo aqui um pouquinho sobre essa questão mais da constipação intestinal, da perca urinária, porque da última vez a gente falou bastante da sexualidade, que a fisioterapia pélvica também trata.
E para dizer como assim, a Juliana já começou falando aqui, não é só a sexualidade que a fisioterapia pélvica trata, é todo o assoalho pélvico, como você mesmo disse no início. Sim. Mas essa vergonha há, e a gente imagina que seja cultural isso. Não, e eu quero quebrar essa vergonha, né? Eu acredito que com informação as pessoas começam a se abrir um pouco mais, Sim. ver que não é só elas que estão ali naquela condição, Sim. né? Sim. E hoje, nós combinamos aqui antes, minha gente, vamos focar na questão da perca urinária. Sim. Na parte da mulher também, desde criança, adulto, tratamentos. E com o Dr. Bruno tem mais uma questão, né, Dr. Bruno? Que o senhor me falou dos tratamentos cirúrgicos, da questão da retirada da próstata. E que essa retirada traz muitos problemas no homem, né? Como a questão da perda da ereção. Exato. E também da incontinência urinária. Exato. Também. Que existe tratamento, existe uma melhora significativa. Sim, também, né, doutor? Com certeza. A gente foca bastante na recuperação, como você disse novamente, da disfunção erétil, que é a impotência sexual, e nessa perca urinária. Por quê? O paciente de retirada radical da próstata, que é a prostatectomia radical, que a gente chama, há 3 cirurgias hoje. A cirurgia tradicional aberta, que a gente chama, que é feita ali pela abertura no períneo, a cirurgia por vídeo, e a cirurgia robótica, que além do vídeo tem o robô ali e tal. E nós em Cuiabá hoje temos a robótica, temos a por vídeo e a aberta, que essa é a mais antiga. E gradativamente essa aberta lesiona bastante a ramificação nervosa, deixando o paciente sempre com uma sequela de incontinência urinária e disfunção erétil. E a gente consegue reabilitar através da fisioterapia pélvica, recoordenando essa musculatura que está incoordenada. Claro que, vamos dizer, em 80% dos casos, porque há 20% ali que a lesão é tão grave que a gente não consegue fazer nada. Recuperar. Mas a gente vem notando que a cirurgia por vídeo já deixa essas sequelas ali já teve um avanço. Um avanço muito grande. O paciente chega para mim hoje, após a cirurgia por vídeo, apenas com disfunção erétil. A parte urinária já chega quase continente. Olha que maravilha. Agora, é importante salientar que quanto precoce após a cirurgia procurar. Isso é importante, doutor. Muito importante. Já era a próxima pergunta. Eu ia falar, doutor, existe um tempo... Porque eu acredito que, como o senhor falou, quanto antes você consegue recuperar, porque trata de terminações nervosas, Exato. Né? Então, assim, a gente tem lá relatos de pacientes que nos procuraram um ano e meio após a cirurgia, e está aí por 1 ano fazendo tratamento, melhorou ali de 5 protetores, fraldas ou absorventes masculinos para 3. Já outros pacientes que procuraram 1 mês após a cirurgia, pode ser procurado até antes. Uma prevenção, assim, tipo, você já vai fazendo algum tipo de prevenção? Também, existe também. Até fazer a cirurgia? Hoje em dia, inclusive, tem 2 urologistas em Cuiabá que sempre indicam pacientes para a gente e são os pioneiros nessa cirurgia por vídeo. E logo já estarão fazendo a robótica, que a gente já tem conhecimento. Que maravilha. Está vindo essa tecnologia? Está vindo essa tecnologia para Cuiabá e a gente fica satisfeito porque eu tenho vários pacientes que vão para São Paulo operar. Porque sabem na técnica, mas não tem aqui. Então isso vai acabar. Cuiabá já está ficando bem servido aí nessa parte. Olha, notícia maravilhosa, né? Para os homens e mulheres, Sim, né? Porque acaba certeza. atingindo a todos. E essa robótica, ela com certeza já é um avanço muito maior que vai trazer menos problemas, exatamente. né? A gente imagina que daqui a pouco vai ficar zero bala, vai zerar essa questão aí. Então, assim, esses pacientes que foram para fora e buscaram ali precocemente, assim, nem digo antes, porque já é indicada a fisioterapia pré-cirurgia, mas pós-cirurgia, 1 semana depois da cirurgia, já vem para mim
e a gente consegue reabilitar eles aí em 7 sessões, um mês e meio, ou seja, muito diferente daquele paciente que está 1 ano em tratamento para diminuir de 5 protetores para 3. Esse aí já chega de 5 para 0 em 1 mês e meio. Engraçado que quem se encontra nessa situação é um avanço assim, muito significativo, né? Doutora Juliana, muitas mulheres correram, né, para saber da questão da incontinência urinária. O que nós recebemos de ligação depois da primeira vez que a gente esteve aqui, olha, não tá no gibi. Foi até engraçado, eu passando pela recepção, tocou o telefone e eu atendi. Uma senhora, os dois, o casal, sofrendo com incontinência urinária por esforço, ele depois de cirurgia, e ela falando, nossa, eu não sabia que dava até para voltar a ter vida sexual depois. E acabou agendando para ela e para o marido, meio que sem ele saber, como a gente comentou aqui, né? Vou marcar para mim e aí vamos juntos. Se tiver horário, você também vai lá olhando. Mas foi bem proveitosa. Eu acho que a nossa conversa aqui, muita gente está sabendo agora, né, Elga, sim, que existe tratamento. Que existem profissionais focados. Exatamente. Eu até iniciei falando nisso. Porque vocês são especialistas nessa questão. Exatamente, assoalho pélvico. E até o que o Dr. Bruno estava falando aqui, sobre a gente fazer uma avaliação antes das cirurgias, né? Tanto dos homens quanto das mulheres. Nós temos mulheres também que às vezes realmente vai precisar de cirurgias. Chega a ponto, doutora Juliana, de precisar de cirurgia? Sim, existem algumas situações que a gente acaba encaminhando para o médico depois de uma avaliação. Uma instabilidade de uretra, ou quem sabe uma queda de bexiga tão significativa que já é uma deficiência estrutural. Então, nessa situação, a gente precisa mandar para o médico. Mas com uma avaliação fisioterapêutica antes, a gente fazendo uma vascularização, um trabalho de assoalho pélvico pré-operatório, a recuperação é muito mais rápida. Então, mesmo que a fisioterapia não corrija o problema, nós entregamos para esse médico numa situação muito melhor anatomicamente, fisiologicamente, e a recuperação vai ser muito melhor também depois do pós-cirúrgico. Ela já vem com coordenação motora, com força muscular, as lesões vão ser muito menores e com certeza as sequelas também serão muito menores, né? Então, isso é importante, é o que a gente está também focando hoje na prevenção. Vamos cuidar antes de passar por uma cirurgia. Às vezes dá para evitar e às vezes não dá para evitar uma cirurgia. Mas com fisioterapia a gente sabe que vão ser os melhores resultados. Você vê como a informação é importante, né? Porque na questão da prevenção, as pessoas já estão com um problema e elas não procuram a solução. Imagina preventivamente. Com certeza, e é importante. Até a gente bate bastante duro hoje. Eu estou tentando contar para as pessoas o desenvolvimento, porque a gente vem de um histórico em que o xixi já é vergonhoso desde a infância, Elga. As mães faziam o seguinte, eu não sei como é que era na sua época, mas eu me lembro de, na sacada do meu prédio, uma criança que fazia xixi até os 9 anos de idade, e aí para ele parar, a mãe fazia o seguinte, pegava o colchãozinho, lavava e colocava na sacada, era uma sacada toda de grade, então a gente conseguia saber quando aquela criatura tinha feito xixi na cama durante a madrugada. Pra todo mundo. Pela vergonha, né? Tinha o histórico também de, pelo desconhecimento, é claro, né? Vamos dar um tapa na bunda desse menino de manhã, que daí ele vai ficar com vergonha e não vai mais fazer xixi. E a gente sabe como é o desenvolvimento da criança, tanto no xixi quanto no cocô. A criança primeiro vai ficar continente do cocô durante o dia e depois ela fica continente do xixi. À noite a mesma coisa, ela vai ficar segurando o cocô, ela não faz mais cocô na fralda e depois ela vai ficar continente do xixi. É normal escapar xixi na cama, até 5, 6 anos a gente considera. Pode acontecer, mas existem crianças que demoram um pouquinho mais para maturar esse sistema nervoso que vai fazer o controle da bexiga. Então tem crianças que vai ser até mais tarde. Dá uma estendidazinha, né? Dá uma estendida. A maior parte dos adultos que perde xixi, eles têm problema desde a infância. Então a gente observa, são aquelas crianças que estavam com muita vontade de fazer xixi na sala de aula e aí ela não conseguiu segurar por falta de maturação. Não é que ela não tinha força muscular, ela tinha uma bexiga tão nervosa que acabava escapando quando estava muito cheio.
Quem nunca viu um coleguinha de sala escapando o xixizinho na escola, né? Já sempre acontecia, Sempre tem né? um que acontece. Algum outro, né? Sempre isso. E já Ficou começa nervoso, a vergonha fez por xixi ali. na sala. O problema vai começar ali, porque vai ser uma criança que vai começar a fazer manobra preventiva ou vai deixar de tomar líquido, e isso vai seguindo adiante. É uma criança que vai começar a ter constipação intestinal, porque não está tomando líquido direitinho. O xixi dele está mais concentrado, então aquela bexiga já vai ficar um pouquinho mais nervosa. Quando a gente vê o adulto que passou por isso na infância, nós vamos ver aqueles adultos que chegam no shopping e já começam a procurar, cadê o banheiro? A primeira coisa que eu preciso achar é o banheiro. Precisa saber já onde é que é. Já onde Exatamente. tem que Ele saber. pode até não ter incontinência, mas ele tem urgência miccional, que também é uma disfunção da bexiga e do assoalho pélvico. É aquela pessoa que toda hora precisa fazer um pouquinho de xixi. Como se tivesse com uma infecção urinária. Exatamente. Que tem aquela urgência. Isso. Exato. Doutora, eu queria saber, assim, na questão das crianças, qual é o momento que você tem que ligar o alerta? Você falou que até os 5 Sim. anos, mas segura um pouquinho a resposta. Ok. Eu vou chamar o comercial, a gente já volta, fica aqui. Voltamos! Estamos hoje recebendo a doutora Juliana e o doutor Bruno, que são fisioterapeutas, especialistas em assoalho pélvico. E olha, minha gente, um assunto interessantíssimo, né? Que a gente está amadurecendo aqui, fazendo as pessoas terem mais intimidade e perdendo a vergonha, né, doutora? Com certeza, deixando um assunto fluido, natural. No final do último bloco, nós terminamos com a questão das crianças, né? Qual o momento que a mãe, a família, tem que ligar o alerta quando essa incontinência, quando essa questão aí de fazer xixi seja algo muito frequente e está se estendendo no tempo? Tá. A partir dos 6 anos, essa criança já tem que ter maturidade para segurar o xixi durante a noite. Só que o que a gente tem que observar? Não é só a idade da criança. Eu preciso identificar como é que está a rotina dessa criança. Porque existem muitas crianças que não fazem xixi o dia inteiro e à noite perde xixi. Em algum momento essa bexiga vai ter que trabalhar. Então eu preciso identificar quanto de líquido essa criança está bebendo quando anoitece. E aí, será que ele está fazendo xixi direitinho durante o dia? Então, se a criança não fizer xixi durante o dia, obviamente essa bexiga vai trabalhar muito mais durante a noite. E nem sempre ele vai ter reflexo suficiente para levantar, acordar e ir ao banheiro. Então, primeira coisa, vamos observar como está a rotina comportamental dessa criança. Observou tudo isso, viu que ainda assim está perdendo xixi, o que acontece muito em crianças com hiperatividade, com diagnósticos de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Elas são hiperativas por um todo, então a bexiguinha também vai ser um pouquinho mais agitada. Essas demoram um pouquinho para ter maturação, mas por volta dos 8, 9 anos, os episódios já têm que estar bem espaçados. Sim. E cuidando sempre dessa rotina. Cuidando dos alimentos que essa criança vai ingerir. A gente diz, não dê cafeína para o seu filho, tomate, maçã, frutas que são irritativas para a bexiga e refrigerante. Olha só. A gente tira tudo isso à noite, não é que a criança vai ficar sem ingerir, não é isso. Mas vamos cuidar. Existe um hormônio que a gente libera durante a madrugada, que é a vasopressina. Se eu não liberá-la de madrugada, ela vai ser liberada durante o dia. E você vai observar que é uma criança que vai 2 vezes ao banheiro durante o dia. Então, começa observando. Observa a quantidade de xixi que seu filho faz, a coloração desse xixi. A gente precisa identificar o que está acontecendo, a manobra que ele vai fazer. Tem crianças que começam a trançar as perninhas. São crianças postergadoras. Crianças que estão brincando no parquinho e aí não quer parar de brincar. Nós e aí quando ela sobre vê, ela já está correndo, já foi. A criança não tem falta de força, mas a bexiga uma hora vai ter que vencer, senão explode lá dentro essa bexiguinha, Sim. né? Então, por diferença de pressão, ela vai acabar perdendo, sim, todo o xixi, vai ficar muito constrangida. E isso pode agravar um problema? Sim, isso pode agravar. Isso pode causar um refluxo vésico-ureteral. Da bexiga, sobe para os ureteres e vem para o rim. E causa uma pielonefrite. Então, vira um problema muito grave. Mata as células renais. Essa criança pode vir a ter infecção
disfunção renal, infecções de urina de repetição, são crianças que vão usar antibióticos, elas começam a relatar algumas cólicazinhas, algumas dores e, por incrível que pareça, chega até a ser comum essas crianças. As nefrologistas, os nefrologistas aqui de Cuiabá acabam identificando e mandam para fisioterapia e a gente vai tratar com fisioterapia, não pensando na força muscular. Sim. A gente coloca despertadores para essas crianças beberem água, fazerem xixi, tudo. A gente vai criando rotinas novas para eles. E claro, a gente também tem que tratar o assoalho pélvico e a bexiga dessas crianças. Então, são situações em que a gente intervém, que não se falava até pouquíssimo tempo atrás. Isso é verdade. E nós temos adultos com refluxo vésico ureteral desde a infância e que só estão recebendo tratamento adequado agora. Olha, que... Eu tenho uma fisioterapeuta que eu atendo, inclusive. Fisioterapeuta que não sabia. Tinha um problema e não sabia. Ela demorou muitos anos para conseguir identificar que tinha um problema. Ela perdeu o xixi até a fase adulta. Hoje ela já tem filhos. Acabou que ela ficou sempre fazendo. Agora ela faz essa manutenção Virou do uma quadro. questão meio que normal na vida dela. Na vida, né? Mas ela não perde mais xixi à noite. E ela perdeu urina até 28, 29 anos, casada já na cama. E ela achava que isso ia ser um problema para a vida inteira. Falando da questão da idade de mulher, existe uma faixa etária que eu não sei se procede, eu dei uma estudadinha Sim, antes claro. para conversar com vocês. São mulheres na fase dos 40 anos que começam a desenvolver um problema de perda de xixi. Isso aí é verídico? Então, depois dos 30 a gente não produz mais colágeno. Então a gente já não tem mais E o colágeno tanta está aí flexibilidade. também. Está aí também, colágeno, elastina. A gente tem um músculo que ele faz um papel de uma mucosa, um músculo que foi descoberto muito recente. Eu acho até que eu já comentei isso no outro programa. Ele chama rábido esfíncter, esse músculo. Ele é muito pequenininho, muito fininho, e ele faz o papel de colar a nossa uretra. Então, se eu não tenho colágeno suficiente para um músculo tão fininho, ele é como se fosse uma membranazinha, ele não fecha. Então, a partir dali, e com a falta de hormônios, que a gente já começa a ter o declínio hormonal aos 40, na pré-menopausa, na menopausa, sim, eu posso ter uma perca urinária em maior frequência nessa faixa etária, mas não necessariamente, porque existem outros problemas, outras disfunções que vão causar a perda urinária. A constipação intestinal é a pior das causas, é o Isso pior aí, problema tanto para homem gerar. quanto mulher, é um problema, assim, muito pontual, né? Muita gente Exatamente. sofre. Então, não necessariamente essas mulheres vão estar relatando perda urinária. É mais fácil elas estarem relatando baixa lubrificação e uma dor, um leve incômodo durante a relação sexual. Eu vejo hoje maior incidência de perda urinária em mulheres de 25 a 35 anos, que estão na fase Sério? ativa, que estão com filhos pequenos, que não têm tempo para se exercitar, que acabam não se cuidando adequadamente, que estão um pouquinho acima do peso. Essas eu tenho visto. Isso aí são as que estão, Sim. tem que ficar atenta. Isso, são essas as mulheres que a gente tem observado que procuram mais o tratamento de fisioterapia com foco em perca urinária. Na questão do colágeno, qual seria a reposição? Se você tomar o colágeno todo dia? Então, existem algumas vertentes. Existe uma vertente que diz que sim, que é capaz Ajuda. de substituir esse colágeno que você não está mais produzindo, mas não, eu gosto mais da radiofrequência, que é o que a gente tem usado no consultório hoje. A gente radiofrequência, Sim. ela estimula o colágeno também. Na verdade, não. Eu vou aumentar o fluxo sanguíneo e com esse fluxo sanguíneo aumentado, eu vou trazer mais células de colágeno e elastina para aquele local. Então, eu estou vascularizando para melhorar o aporte sanguíneo e todos os nutrientes que precisam ter ali, local. E não ingerindo um colágeno que vai acabar perdido dentro da o colágeno corrente vai sanguínea. para onde está precisando, né? É o que todo Exatamente. mundo fala. Eu faço uso diariamente, né? Porque a gente tenta. Sim. Não pode deixar de tomar. Porém, já me explicaram que não tem como ir direcionado. Exatamente. É mais fácil a gente agir localmente e trazer para onde está precisando. E fazendo uma flexibilização, colocando a anatomia perineal em ordem, a gente vai conseguir uma função muito melhor. A questão do homem é igual, doutor? E principalmente porque a sarcopenia, que é a perca de massa magra, perca de musculatura, né, em todo o corpo. E isso com o avanço da idade, mais massa magra, mais músculos a gente perde. E como o assoalho pélvico é formado também por músculos, a gente tem a cultura novamente de cuidar só do braço, da perna, ir para academia, e ninguém
malha o assoalho Malha o pélvico, né? assoalho. Que seria a prevenção para isso aí. Mas é assim mesmo? É assim Tem mesmo. exercícios mesmo? Exercícios específicos para manter aquele assoalho pélvico forte e no caso de como a doutora relatou, vários prejuízos na uretra, por exemplo, que a gente trata o trato urinário inferior, que é o assoalho pélvico. Quando chega a passar por rim, igual a doutora Juliana mencionou, já é o trato urinário superior. E aí vai somente para o nefrologista. E aí ele já entra com a atitude medicamentosa, porque pode ter dado uma infecção, mas o correto seria, e muitos já sabem disso, e manda para a gente tratar na raiz. Antes que ocorra esse refluxo vésico-uretral, para não subir para o rim, a gente trata lá embaixo para coordenar essa musculatura, manter ela forte para que não haja uma complicação maior, para evitar novamente a parte medicamentosa e cirúrgica. Você vê que é um problema que vai evoluindo, Vai né? evoluindo. Isso aí chega a uma insuficiência renal? Chega, com certeza. E aí passou pro nefrologista e está mais grave a situação. Já está mais grave, então a daí gente pode. os tratamentos, né, chegam até hemodiálise, né, perder a Exatamente. função renal. Você Exatamente. vê que é uma questão que você pode prevenir, você tem que ter atenção, principalmente na questão das crianças. Sim. Que eu já vi muitos casos próximos, principalmente quando você vai convivendo, né, primos, Sim. que tem essa questão. E às vezes, não só a mãe, hoje a gente fala da mãe como se só a mãe fosse Sim. responsável. Não, a família. Sim. Não tem essa atenção que você falou, essa criança está tomando água, É. ela está indo no banheiro, Exatamente. o que está acontecendo de diferente, né? No ano passado, até bem interessante, a escola dos meus filhos é muito parceira. Eles estudam na escola adventista e aí eles estavam convidando os pais para poder falar com essas crianças sobre cada profissão. E eu cheguei na sala de aula das crianças, eu fiquei surpresa. Eu fiz uma enquete, falei, todo mundo fecha o olho. E eles ficaram de olhinhos fechados, eles são pequenininhos, né? Eles têm, na época estavam com 8 anos, eu falei, agora de olhos fechados, quem aqui esse ano já fez xixi na cama, alguma vez sem querer? Eu acho que 50% da sala levantou a mãozinha. Eles estavam de olhos fechados, ninguém estava vendo ninguém. Falei, então, levanta e abaixa rapidinho para os coleguinhas não verem e não constranger Não se expor, ninguém. né? E aí, naquele dia, eu fui à escola e acabei dando orientação para as professoras e para os alunos. É importante que os alunos façam xixi durante o período de aula também. Agora, na pandemia em casa, a gente consegue cuidar um pouco melhor. Mas a gente precisa orientar os nossos filhos. Olha, faz xixi antes de começar a aula. Deixa uma garrafinha de água ali do ladinho. No intervalo, quer brincar? Tá bom, mas vamos fazer xixi antes de voltar de novo? A gente precisa... Tem que ser uma orientação, né, Tem que doutora? ser uma Porque imagina no orientação. intervalo, a única coisa que eu lembro no intervalo é que você Brincar. quer brincar. Quer E brincar. comer, uma coisa gostosa. Brincar e comer. Exatamente. E o tempo não dá, é rapidinho, É né? rapidinho. Então, acaba sendo uma faca de dois gumes, de dois legumes, né? A professora não fica sem saber quem foi ao banheiro Quem durante não aquele foi. período de aula, quem não foi. Então, precisa vir a orientação de casa Sim. também. A gente não pode passar só essa orientação para a escola. Precisa ter orientação familiar e cuidar dessa criança. Vamos aproveitar esse momento e orientar nossos filhos desde pequenininhos, porque o que a gente recebe hoje de adultos são adultos que não sabiam como proceder. Nós temos um paciente que acabou tendo que fazer a retirada de um rim. Ele já tinha feito o Nossa. transplante, mas desde criança foi muito bem atendido, muito bem assistido aqui em Cuiabá, mas não tinha orientação adequada. De repente era um adulto que não precisava ter passado por tudo isso e já não tinha mais como, ele já tinha esse refluxo já num grau bem intenso. Então a gente precisa cuidar desde pequenininho para que a gente consiga ser adultos saudáveis e que tenha a micção adequada, cuidando direitinho. É importante salientar também que perder xixi, nenhuma gota é normal, em nenhum Muito momento da importante vida. Isso, Exatamente. muito importante. Não é normal. Não é normal. Você alguma. tem que ir no banheiro na hora que você vou fazer xixi. Exatamente. Se está tendo alguma gotícula, escape, já é um problema. Já é um problema. E o padrão ouro para tratamento da incontinência urinária é a fisioterapia pélvica. Nós estamos em primeiro lugar no tratamento de incontinência urinária hoje no Brasil e no mundo. No né? mundo. É. E é maravilhoso porque você resolve o problema sem algo jamais Invasivo. abrupto, que seria uma Exato. cirurgia, né? Exatamente. Sim. Quando eu entrevistei vocês a primeira vez, eu recebi muito retorno
de pessoas próximas, lógico, né? De pessoas próximas que falaram, nossa, eu fiz uma cirurgia, acho que é períneo que fala. Perineoplastia. De mulheres que tiveram filho normal, sim, e que estavam com esse problema e que não sabiam da existência da fisioterapia pélvica, que poderia ter essa recuperação, que sofreu muito, diz que é uma cirurgia muito complicada sim, eu acredito, dolorosa, né? E aí eu tive esse retorno, sabe? E ela, nossa, se eu soubesse que isso existia, eu não teria passado por isso. Então, Elga, existe um mito que o parto normal, ele vai causar incontinência urinária nessa mulher. E não acontece? A gestação é o fator de risco. Você imagina, Olha, você tá toda retinha ali, tá tudo acomodado. Nós temos uma caixinha aqui. Então, o diafragma, que é esse músculo da respiração, ele fica na tampa. A gente tem o assoalho pélvico como fundo. Músculo abdominal vai ser a frente e a lombar as costas. Quando a gente engravida, o útero aumenta de peso, aumenta de tamanho e a gente começa a ter uma hiperlordose lombar. E esse músculo vai ficar distendido. Então, você imagina, quando você tossiu, o que vai acontecer? O que era tudo bonitinho e todo mundo trabalhava junto para segurar aquele impacto, não tá mais assim, tá uma bagunça ali dentro. Então, eu não sei para onde eu mando a força, se vai para frente, se vai para trás, se vai para os lados, se vai para baixo, e já tá tudo aumentado aqui. Então, o peso do bebê, a mudança de ponto de pressão durante a gestação é o que vai causar a perda urinária. Não necessariamente todas as grávidas vão ter, mas a gente precisa pensar desde a gestação. A via de parto, tanto por baixo, que é o parto vaginal, vai ter uma expansão e vai voltar esse assoalho pélvico. Só que a cesárea também. Eu não falei para você que eu preciso dessa parte anterior? Sim. Eu vou ter um corte aqui nessa parte anterior. Então, eu também vou ter um problema de distribuição de força se eu tiver por uma cesárea. Independente da via de parto, eu vou ter uma lesão em alguém que está ajudando na minha continência. Então, mito, parto normal não é fator para a incontinência urinária. O que era fator antigamente era o pique. A episiotomia. Quando não tem dilatação. Isso. Que na verdade a gente sabe que não ajudava em nada também no parto. Não ajuda. É um corte desnecessário. O legal hoje é deixa lacerar. O que tiver que ter de rasgadura vai ser de forma natural e no sentido das fibras. Então o corpo vai conseguir se regenerar muito mais fácil depois. Hoje é o que está sendo feito. Episiotomia não é mais feito, foi uma evolução do parto, na verdade, uma involução para que a gente voltasse a crescer, evoluir, que ficasse muito mais natural para a mulher. Então, não é fator de risco, vamos parar com isso, né? Mas a gente tem que cuidar na gestação, a gente tem que entrar de maneira preventiva. Ganhou neném, o importante é a gente passar por uma avaliação de assoalho pélvico, para ver como eu tô agora, não só o assoalho pélvico, mas como essa caixa torácica, como é que está funcionando a minha dinâmica, para prevenir, porque a maioria das mulheres vai ter outro filho, a gente vai envelhecer, é o processo natural. Então, de maneira preventiva, a gente tem sim como evitar incontinências urinárias. E em nenhum momento eu tenho que perder xixi. Perdeu na gestação, vamos ver o que está acontecendo. Mas normalmente é um problema de antes da gestação. Entendi. Até na gestação não é normal. Tanto no homem quanto na mulher. A não ser que esteja com infecção urinária. Durante a infecção urinária, sim, pode acontecer. Essa urgência. Exatamente. A infecção urinária pode debilitar os tecidos e aí fica sem a continência. Fora isso, acabou, não tem perca urinária. Nós estamos com o tempo estourado, mas tanta coisa, né? Inclusive, vocês vão voltar de novo, né? Mas a questão da infecção urinária foi algo que eu, estive em alguns momentos no hospital e me falaram que nos últimos tempos é algo muito recorrente, tanto no homem quanto na mulher, né? E por que esse aumento agora? Tem alguma questão por causa do clima, alguma coisa assim? Não necessariamente. Volto eu para constipação intestinal. Constipação intestinal? Constipação intestinal. Quando a gente tem constipação intestinal, todo o assoalho pélvico trabalha de uma maneira muito mais hiperativa. Então, a minha uretra não vai conseguir fazer o fechamento total. A gente acaba
deixando aberto ali o canal de comunicação da bexiga com a uretra e o canal externo. Então, quando a gente já tem um problema, aumenta a temperatura, o pH vaginal ou o pH da uretra fica aumentado, a gente já tem mais chance de ter candidíases, alguma sujeirinha, muito mais atividade, muito mais calor. É tudo que a bactéria precisa. E uma anatomia que já não está bem disposta, Isso que eu ia falar. vai ter infecção urinária de repetição. A gente trata as infecções urinárias de repetição, não a infecção urinária, mas as candidíases de repetição, que acontecem em homens também na glande do pênis, as infecções urinárias de repetição, elas são prevenidas com fisioterapia pélvica. A anatomia do homem favorece, né, nessa questão. Isso que eu ia falar, eu ia até comentar isso agora. A mulher é mais reincidente devido à anatomia, né? Tá ali mais exposto o osso da vagina ali. Sim. Então, assim, o homem tem o pênis que dá uma proteção a mais. Então, assim, a gente vê que é muito mais recorrente nas mulheres do que nos homens, mas acontecem em homens também bastante. Olha, o homem até na anatomia se favorecendo, né? Doutora Juliana e doutor Bruno, olha, um prazer imenso ter vocês aqui. Eu fico, assim, muito grata, principalmente de ter esse retorno de vocês, que eu tenho a certeza que a gente está contribuindo aí para a vida de muitas pessoas, ter esse conhecimento, mudar de vida, se sentir melhor, né? Ter um dia a dia aí mais feliz, tirando esses problemas que são simples, tem solução. Tem solução. E com profissionais que estão aí atuando nessa área. É maravilhoso, viu? Obrigada pela oportunidade de estar aqui novamente, falando um pouquinho sobre o tratamento do assoalho pélvico, Elga. Obrigada, doutora Juliana. Obrigado, Obrigado, doutor Bruno. Elga. Espero vocês novamente. Obrigado, pode contar com a gente. Parabéns mais uma vez aí pela divulgação. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigado. E o Elga, você de hoje fica por aqui, mas amanhã nós estamos de volta às 21h30. Mas se você perdeu algo, quer mandar alguma mensagem, alguma sugestão, nossos canais de comunicação estão aí na sua tela. E tem também o nosso canal no YouTube. Sim, vocês podem rever essa entrevista e muitas outras que estão lá à sua disposição. Aguardo vocês na TV Pantanal, canal 22.1.